Meu Deus! Meu Deus! Que correria, meu Deus do céu! Poxa! Ai! Vai ser nada não, a gente vai conseguir. Ai, meu Deus. Olá, meus amigos. Olha, o desafio hoje está enorme. Vamos ser perseverantes. Tive que trocar o celular também. Tudo resolveu dar problemas. Mas isso é só para testar a nossa fé, né? Como nós vamos falar de prece, já fizemos uma prece aqui e vamos ver se a gente tem eficácia na nossa prece. Eu peço auxílio aos nossos companheiros aí que estão já reconectando junto conosco. Desde já, eu peço 1000 desculpas a todos pelos imprevistos que ocorreu. Eu não sei como é que está a imagem, o enquadramento aí, mas do jeito que tiver, nós vamos tocar. Não vamos mais parar, não. Porque o celular também resolveu dar problema. Bom, vamos dar início então, né? Vamos recomeçar, né, o nosso trabalho. Eu espero que a gente continue conectado agora até o final. Bom, eu dizia da nossa alegria de estarmos novamente juntos. Agradeci aí o companheiro Ernesto, a sua esposa Isabel, que representa todo o corpo diretivo e os amigos, companheiros, trabalhadores da CEF. E também dava o meu cordial boa noite e abraço fraternal a todos esses companheiros de outras casas da região que estão nos prestigiando. E nós estamos muito felizes por isso. Bom, nós vamos falar hoje sobre a eficácia da prece. Bom, eu tinha iniciado dizendo que a prece é o primeiro recurso que está ao alcance de qualquer pessoa, né? Porque a prece está inserida junto com a manifestação da nossa fé, da nossa religiosidade, das nossas religiões, enfim. E conosco, nós espíritos, não somos diferentes. Nós também utilizamos desse recurso, desse instrumento poderosíssimo que é a prece. Mas esse estudo está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem por título Pedi e obtereis. O título já é bem sugestivo, né? Porque, na mais das vezes, nós utilizamos o recurso da prece de um modo geral para pedir coisas a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, não é isso? Normalmente nós pedimos mais do que agradecemos. Mas a prece, ela pode ser utilizada para 3 fins: para adoração, para pedir e agradecer. E a adoração é uma lei que abre, inclusive, as 10 leis que são apresentadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Adorar a Deus é uma lei, é uma necessidade que todos nós, criaturas divinas, temos que buscar essa adoração. Agora, nós vamos tentar aqui desenvolver algumas ideias, porque a nossa intenção é estudar a prece, mas sob o ponto de vista da sua eficácia, né? Porque é muito comum, quando nós estamos, isso comigo já aconteceram algumas vezes, e por certo, quem está nos acompanhando também já deve ter vivenciado essa experiência. Se ainda não, é questão de tempo, vai acontecer. É o seguinte, quantas vezes já se deu comigo o fato de pessoas que, tendo conhecimento da nossa posição espírita, e nos pedem para orar por eles.
Outros dizem assim, coloca meu nome lá na prece, no livro de preces. Tem pessoas que nos dão um papel com vários nomes da família inteira. Pai, mãe, avô, tio, filho, todo mundo. Ah, bota esses nomes lá no livro de preces. E essas pessoas, muitas vezes, ficam transferindo responsabilidade. Porque às vezes é objeto, inclusive, de reflexão. Não estamos aqui com isso generalizando, obviamente, né? Mas porque tem aquelas pessoas que, por razões diversas, se veem impedidas de estar na casa espírita, se estar na igreja, no templo, seja onde for, e, estando impedidas, solicitam. E é dever de todo cristão orar pelos seus irmãos. Então, mas nós estamos aqui refletindo sobre o ponto de vista dessas pessoas, não estamos, volto a dizer, generalizando, algumas que transferem responsabilidade, outras imaginam que não são capazes de fazer esta oração e veem em nós pessoas com essa qualidade, não é? Ainda há outras pessoas que imaginam que elas não têm autoridade moral para fazer uma prece, para se dirigir a Deus. Bom, mas o fato é que uma questão que é muito importante para a gente dando início aqui, é que Deus ouve todas as preces e mais, atende todas as preces. Será que é verdade isso? Será que nós temos dúvidas disso? Bom, vamos ver. Nós procuramos trazer uma definição, e aí é uma definição nossa, do que é a prece. E nós colocamos assim, prece é uma evocação feita através de pensamentos e sentimentos que gera um fluxo fluídico vibratório. Será que acontece isso mesmo? Quer dizer, então é uma evocação que nós fazemos num sentido, numa direção. Nós estamos evocando alguém, né? No caso aqui pode ser Deus, os Espíritos, Jesus, não importa. Mas tem que estar associado um pensamento orientador da nossa evocação, e também um sentimento necessita estar associado. Quando esse pensamento orienta essa evocação e o nosso sentimento gera qualidade, quando esse sentimento é um sentimento de caridade, de amor, de fraternidade, do bem, obviamente que nós estamos dando qualidade a esse fluxo energético que vai ser gerado com o nosso pensamento, que vai orientar tudo isso. Bom, então, nós percebemos que, logo nessa primeira análise, que a gente não precisa nem verbalizar prece. É um processo que pode ser mental. A gente pode orar apenas mentalmente. Não precisamos verbalizar. Agora, ainda é uma necessidade nossa. E mais, nós já tivemos notícias através de palestras de companheiros nossos, de obras que nós já lemos, que alguns espíritos necessitam ouvir a nossa verbalização quando estamos orando por eles. Porque nós sabemos que os espíritos somos nós desencarnados. E que nós levamos para o mundo espiritual, mundo de retorno, né, que viemos de lá e retornamos, através do nosso desencarne, as nossas qualidades ou as nossas imperfeições. Então nós sabemos que há espíritos muito materializados, muito presos àquelas sensações da carne, e que, ainda que tenham na condição de espírito possibilidades, eles não as usam porque as desconhecem, não as percebem.
Então precisamos, nesses casos, verbalizar para que eles possam nos acompanhar, seja naqueles ambientes, né, que nós estamos ali reunidos. Então, mas, de um modo geral, não é essa necessidade. Mas, costumeiramente, nós verbalizamos. E não há nenhum problema nisso, ok? Bom, mas se estamos falando de prece e eficácia, obviamente que nós estamos falando de qualidade de prece. Bom, para ilustrar onde nós queremos chegar com esse tema, com essas afirmações até aqui, imaginemos assim, se nós queremos uma água pura, saudável, nós temos que buscar uma fonte que nos ofereça uma água pura e saudável. Concordam? Acredito que todos concordam, não é? Agora, bem recentemente, isso não faz muito tempo, e é recorrente, as pessoas que moram no Rio de Janeiro, na capital, e nas outras cidades circunvizinhas, que são atendidas pela SEDAI, que é a empresa responsável em prover água potável nas torneiras das famílias, têm convivido de forma recorrente com uma péssima qualidade de água, não é? Nós temos todos acompanhado pelos noticiários. Isso, para que a gente entenda isso, basta buscar a fonte, da onde eles estão coletando esta água. Do Rio Guandu e de alguns afluentes. Que eu visitei o Rio Guandu há quase 30 anos atrás, já era uma podridão. Tudo se jogava dentro do rio. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica à época. Imagine 30 anos depois. Então isso para dizer o seguinte, a água da SEDAI, por mais esforços que eles fazem através de produtos químicos, né, para matar as bactérias, etc., coliformes fecais, etc., a água que essas pessoas recebem em suas torneiras não é uma água 100% de qualidade, não é? Então eu moro aqui hoje numa região, Guapimirim, numa serra, numa floresta, que está entre Guapimirim e Teresópolis, e aqui tem fontes naturais que brotam a água do solo. Aqui a água é pura, né? Porque eu estou colhendo diretamente de uma fonte pura. E a prece é exatamente a mesma coisa. A fonte, no caso aí, é o autor da prece, nós. Nós que estamos elaborando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é que vamos dar qualidade ou não. A nossa prece terá mais eficiência ou não a depender da fonte, daquele que está emitindo esse sentimento, essa prece, essa evocação. E aí, qualquer pessoa pode reunir determinadas circunstâncias e ainda que por um momento apenas, ele pode reunir essas condições de qualidade. Porque nós vamos ver que a condição que é importante, e aí qualquer pessoa, inclusive uma pessoa de má índole, uma pessoa de péssimo proceder, ele pode, né, circunstancialmente, momentaneamente, reunir. Porque são duas as condições: humildade e caridade. Esses são os dois sentimentos que vão dar qualidade ao momento da nossa prece. Então, para nós entendermos de humildade, tem uma passagem nos textos evangélicos que nos é apresentado lá o judeu e o publicano orando, um ao lado do outro, no templo, né, na sinagoga lá. E aí tem essa passagem que muitos de nós, se não todos, que estão nos acompanhando aqui, conhecem. É interessante porque o judeu, com aquele seu orgulho, né, ele orava a Deus pedindo
e agradecendo a Deus por ele não ser como um publicano. Então nós conhecemos essa passagem, né? Aquela empáfia do judeu. Claro, ali é um exemplo. Não podemos achar que todos os judeus se comportam assim. Não. É que neste caso, neste exemplo, o judeu se comportou assim. E ele se achava muito superior ao publicano, né? Que à época, na visão do judaísmo, os publicanos é escória, não é? Mas veja que o publicano, ele levantava a cabeça. Ele não se achava nem no direito de levantar a sua fronte. Então, de forma genuflexa, ele reconhecia os seus problemas. Então, de forma humilde, ele reconhecia diante de Deus as suas falhas, né? Então, veja que, né, é um bom exemplo para ilustrar o nosso estudo desta noite. Então, humildade é fundamental para nós adicionarmos qualidade a qualquer atividade que nós estejamos envolvidos. E a prece não é diferente. E a caridade? Quando estamos orando por aqueles que nos pedem para orar por eles, para colocar em nossos livros de irradiação, não é? Eu sei que a CEF aí faz reunião de irradiação também. Nós temos que fazer com esse sentimento de caridade mesmo, desejando o melhor para esses companheiros. Não fazer nenhum tipo de julgamento, né? Porque às vezes a gente fica julgando as pessoas, né? Ah, ele me pediu para orar, mas onde é que ele está agora? Fazendo o quê? Mas isso é problema dele. Nós temos que fazer e fazer da melhor forma possível. Então, essas duas situações precisam estar presentes no ato da nossa prece. Humildade e caridade. Bom, tem uma questão aqui que é muito importante quando nós estudamos sobre prece. Primeiro, as pessoas dizem, mas Deus sabe tudo. E ele sabe, tem onisciência, né? É um dos atributos de Deus apresentados na primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus realmente sabe de tudo. Então, se ele sabe de tudo, para que a gente vai orar, hein? Se Deus sabe de tudo, para que eu vou orar para ele? Para que eu vou pedir coisas para ele? Mas volto a dizer, a primeira lei natural apresentada é a lei de adoração. Porque quando nós oramos a Deus, quando nós dedicamos um pequeno instante do nosso dia, da nossa existência, a nos conectar a Deus, nós nos aproximamos dele, né? E quando nós estabelecemos esse contato, uma energia flui. É como se você estivesse em sua casa agora, com o seu ambiente ao escuro, e você fosse ali e tocasse no interruptor e a luz se acendesse. Opa! Por que a luz acendeu? Porque o teu ato de acionar o interruptor, você fez uma conexão que permitiu que a energia elétrica, a corrente elétrica, melhor dizendo, fluísse e pudesse dar como resultado a luz, né? Acender a nossa lâmpada e iluminar o nosso ambiente. A lei de adoração pressupõe exatamente esse processo. É quando nós ligamos o nosso clique em Deus. E aí passamos a ter, né, esse contato mais direto. E mais que isso, o ato de nós orarmos a Deus é um ato de humildade, de nós reconhecermos a sua existência, a sua grandeza, a sua misericórdia, e em contrapartida, a nossa inferioridade, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer as nossas necessidades. Então, é uma necessidade que todos nós temos de orar e pedir a Deus. Bom, mas como o título que eu iniciei falando, fazendo referência,
capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, será que é assim mesmo que funciona? Basta que eu peça, e a gente pede muito, né? A gente pede muito mais do que agradece. E será que basta pedir? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma outra passagem, que um subitem que diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Bom, então nós precisamos fazer um movimento que é de nossa parte. Eu não falei aqui que nós, para que haja luz, nós temos que fazer esse movimento de ir lá, ligar para o interruptor? Isso é a nossa ação. Poxa, eu estou no escuro. Se você ficar orando a Deus que a luz acenda, nada vai acontecer se você não sair da sua cadeira, não sair do seu conforto, ir lá e fazer a ação de acionar o interruptor. Então nós precisamos ter uma ação nesse processo da nossa prece. Não é por outra razão que a oração é uma palavra composta. Ora, mas tem a ação junto. Né? E às vezes outras pessoas também ficam imaginando que as leis naturais, as leis de Deus são imutáveis. É verdade. Sim. Mas às vezes nós tiramos, por conclusão dessa imutabilidade das leis, um certo fatalismo. Né? Que não adianta você orar, pedir, porque as coisas estão escritas. Será? Isso não é verdade. Há uma dinâmica, né? Que as leis funcionam dinamicamente, elas não são estáticas. Na primeira epístola de Pedro, entre outras coisas, ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso mostra o quê? Que não há fatalismo. Né? Porque esse amor, essa humildade, essa caridade que o Espiritismo nos ensina, é exatamente para fazer com que nós possamos ser beneficiados com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Então, tudo pode ser atenuado. Aliás, tem casos que são contados, alguns são verídicos, outros são histórias ilustrativas, assim como Jesus também contava as suas parábolas para ensinar. Entre nós espíritas, por vezes, ouvimos esses casos que servem para ilustrar e dar exemplo para nós. Né? Um dos casos que ouvimos, e não sei se é verdade, mas serve como exemplo, o caso daquele bom médium, daquele trabalhador assíduo, responsável, comprometido, amoroso, fraterno, amigo, reunia praticamente todas as qualidades de um bom trabalhador, mas em determinado momento ele sofreu um acidente, perdeu lá o seu dedo. Todos ficaram, inconformados, os seus pares, os seus amigos da casa espírita, não entenderam as razões. Porque aquela pessoa era tão boa, não é? Mas eles questionaram, inclusive, a direção espiritual do trabalho a qual eles estavam inseridos, as reuniões mediúnicas, não é? E aí veio o esclarecimento dizendo que aquele companheiro tinha um comprometimento, uma expiação muito grave em decorrência de uma encarnação passada, e que ele, na verdade, não era para ele perder um dedo, ele ia perder o braço inteiro. Mas o que aconteceu? Por sua atividade, por sua benevolência, por sua presteza ao bem, foi atenuado. E ele perdeu somente um dedinho. Então, olha só, o amor cobre sim uma multidão de pecados. Isso aí é uma prova. Mas outros dizem, como eu também falei no início, que não sabem orar. Orar é muito difícil. E às vezes, se nós tomarmos exemplo, alguns companheiros do nosso movimento espírita, realmente, para esses, dada a
complexidade das suas preces, né? Pessoas assim prolixas, né? Que fazem uma prece enorme, cheia de palavras difíceis, né? Que muitas vezes algumas pessoas nem entendem o que significa certos vocábulos dentro daquele contexto que está sendo apresentado, né? Então, realmente, seria o caso de nós avaliarmos isso, né? Então, tem um outro exemplo também para nos socorrer sobre essa questão da simplicidade das nossas preces, que é o caso do Zé. Quem não conhece o caso do Zé? O Zé, não vamos aqui contar toda a história nos seus detalhes, porque eu acredito que muita gente conhece e o tempo, dado os problemas iniciais, correu por demais. Mas o Zé era uma pessoa comum, um andarilho, que entrava sempre numa cidade pequena, né? Todo mundo conhecia o Zé, e o Zé sempre entrava na igreja, todos acompanhavam, né, esse fato, era diário, costumeiro, né? Ele entrava e olhava para o altar e dizia: Senhor, eu sou o Zé, estou aqui. Depois de muito tempo, o Zé foi acometido de uma enfermidade e foi recolhido ao hospital local, municipal, né? E foi colocado numa enfermaria junto com outros enfermos. E naquelas oportunidades, o tempo que ele lá passou, alguns dias, o certo médico ficou intrigado com a alegria do Zé. Porque nos dias aprazados, né, autorizados à visita, praticamente todo mundo recebia visita. Os seus familiares, amigos, iam lá, ficavam uma hora e pouca lá com os seus enfermos. E o Zé, aparentemente sozinho no seu cantinho. E ele era a alegria encarnada. Até que um médico não se conteve e foi perguntar ao Zé: meu amigo, eu sei que você é uma pessoa do bem e tal, mas veja, todo mundo aqui recebe visita e você não recebe visita, mas nem por isso você deixa de ser feliz, alegre, sorridente. E ele disse: quem disse a você que eu não recebo visita? Ele, pelo contrário, recebo todos os dias. Ele vem, entra por aquela porta, devagarzinho, se posta no pé da minha cama, olha para mim e diz: Zé, eu sou Jesus e estou aqui. Então, isso ilustra a simplicidade. Ele não se utilizava de vocábulos difíceis, de preces longas, mas ele tinha a qualidade do sentimento. A verdade do seu coração estava posta naquele ato regular. Senhor, eu sou Zé e estou aqui. Não eram meras palavras. Era um sentimento, era uma evocação de simplicidade, de confiança, de fé. E que, na mesma hora, ele recebia de forma em bálsamo energético, que lhe dava aquele bem-estar, aquela tranquilidade para enfrentar o drama da sua vida. Então, às vezes, a gente fica imaginando que não temos condições. Isso é tão comum nas casas espíritas, né? Nos grupos de estudos. Quando convidamos um companheiro, quem quer fazer a prece? Raramente alguém levanta a mão para fazer, né? As pessoas ficam, né, às vezes envergonhados. Tudo bem, isso é questão de personalidade. Mas é um momento que você pode colaborar a benefício de todos, não é verdade? Bom, vamos seguir aqui. Nós vamos até às 20. Bom, então, como eu disse, pedi e obtereis. Basta pedir? Sabemos que não. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E outra, a questão de que os Espíritos dizem que todas as nossas preces são atendidas. Olha só, agora estamos vivendo um período dessa tragédia epidêmica. Graças a Deus as coisas estão melhorando.
Eu espero, o mais rápido possível, retornar presencialmente ao CEF, à casa de Átmos, ao irmão Átmos, o pessoal lá do GECAL de Itaipuaçu. Marcamos uma palestra presencial agora no IFISA, falso engano, no início de agosto. Mas enquanto isso, outras casas estão, né, aguardando a situação, uma orientação dos conselhos, isso realmente tem que ser assim. Mas, agora, a gente tem convivido com algumas situações que nós precisamos reavaliar esses conceitos. Porque, às vezes, isso está no nosso psiquismo coletivo. E a gente não se dá conta. E nós espíritas necessitamos estar atentos nesses casos. Por exemplo, olha como isso é comum. O futebol, quem gosta de futebol vai entender. O time faz um gol lá, o jogador faz um gol e ganha a partida. Aí os jornalistas vão perguntar a ele. Aí ele diz, não, Deus me abençoou e eu fiz o gol, meu time ganhou. O que fica uma mensagem sublinhar é que Deus não abençoou o adversário. Deus não abençoou o goleiro, que não foi capaz de, né, interceptar a bola. Enfim, isso também às vezes ocorre num acidente de trânsito, quando morrem muitas pessoas, desencarnam muitas pessoas. E aí aqueles que sobrevivem dizem, não, Deus me abençoou. Ou os seus familiares também. Não, Deus abençoou meu filho e ele se salvou. Como se Deus não tivesse abençoado os demais que desencarnaram. Mas veja, e agora, com a questão da epidemia, está se dando o mesmo. A pessoa é entubada, fica naquele quadro grave, passa lá um tempo e consegue restituir a sua saúde, tem a sua alta, é aquela festa. Temos que festejar mesmo. Tem muita gente se esforçando para que essas pessoas possam resgatar o convívio com as suas famílias, dar conta da sua existência. É motivo, sim, de comemorar, né? De reconhecer esse trabalho importante da saúde pública dos nossos profissionais. Mas aí, quando as pessoas vão lá, é a mesma situação. Não, Deus abençoou e ele se recuperou. E fica no imaginário coletivo que todos esses que estão partindo, Deus não abençoou. Então, enquanto que no Evangelho, temos lá uma passagem que diz, em tudo dai graças. Precisamos compreender isso. Então, Deus sempre nos atende. Mas eu orei tanto para o meu familiar voltar e ele desencarnou, ele morreu. Então Deus não teria atendido às suas preces, mas você as fez com todo amor, com toda fé, com toda esperança, mas ainda assim, o seu desencarnado, o seu amigo, o seu familiar partiu. Então, só o Espiritismo para lançar luz nessas situações, para trazer compreensão. Então Deus ouviu as suas preces e atendeu conforme a necessidade. E não conforme o nosso desejo. Não é? Imagina, nós que somos pais, avós, mães, né? Quando o nosso filho acorda de manhã e está frio, eu aqui moro, aqui está fazendo 10, 11 graus. Né? Tá tudo fechado aqui para estar conversando com vocês, senão não tem que botar casaco, né? E ele acorda de manhã e diz que não vai para a escola. O que nós fazemos? Não, pode continuar dormindo, não tem problema não. Você precisa ir para a escola. O que a gente faz? Não, vai se arrumar, vai tomar seu café. Você tem que estudar. Ah, eu não quero almoçar. Eu só quero comer doce, só quero chupar sorvete. A gente faz isso. Por quê? Não. A gente dá o melhor. A gente não dá o que ele quer, a gente dá o que ele precisa. É assim que a lei de justiça e misericórdia de Deus age em nossas vidas. Então nós precisamos saber
enquanto espírita, que como Deus age, como as suas leis nos monitoram, nos orientam, não é? Bom, então, essa questão da visão de futuro, da necessidade do hoje, né? Então nós temos que verificar isso. Nós temos um planejamento encarnatório que temos que dar conta. E nós só vamos ficar aqui o tempo necessário. Bom, sabemos que pouquíssimos são aqueles que cumprem esse tempo integralmente. E aí as razões são as mais diversas, que nós não vamos aqui abordar esse assunto por falta absolutamente de tempo. Mas André Luiz, a fala dos completistas, que são raros, ele está se referindo a esses companheiros, né, que tem 50 anos, cumpre 50 anos. E 80, cumpre os 80 anos. Ah, é 10 anos só? Mas tão jovem, mas era só 10 anos, ele cumpriu. Né? E extraiu proveito desses 10 anos, desses 50, desses 80. Mas, então, a necessidade de nós termos que enfrentar essas situações. Então, a nossa prece, ainda que a façamos embasada na humildade, na caridade, tendo fé, confiança, esperança, estamos submetidos à lei. O amor como um mar de pecados, sim, mas há coisas que nós necessitamos enfrentar. Ninguém vai enfrentar por nós. A vida encarnada, ela é essa possibilidade de evolução, de progresso. Está lá respondida a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a necessidade da encarnação dos espíritos? Perguntou Allan Kardec. Para que todos possam alcançar a perfeição, disseram eles. Mas tem outro objetivo ainda, continuam eles dizendo, para que cada um possa dar a sua cota de colaboração à obra de Deus. Então nós estamos aqui para progredir espiritualmente e colaborar na obra de Deus na terra. Qual seja essa obra? Senão aquela expressa e dita e ensinada por Jesus. De amar aos nossos irmãos conforme gostaríamos que eles nos amassem. Fazer a eles o que gostaria que eles nos fizessem. Procurando desenvolver a nossa inteligência, a nossa moralidade, né? Avançar nos degraus da evolução, da escala espírita, enquanto espírito. Porque até quando vamos permanecer nas condições que estamos hoje? Na base dessa escala, espíritos imperfeitos. Mas eu quero crer que todos nós já temos essa consciência, pelo menos nós espíritas, porque a doutrina nos cobra esse compromisso, essa responsabilidade conosco mesmo. Não é? Não há ninguém responsável pelo nosso progresso espiritual ou pelas nossas quedas morais, senão nós mesmos. Ah, os espíritos nos influenciam. Sim, mas somos nós que oferecemos e estabelecemos sintonia e afinidade com eles. Então cabe a nós qualificar essa sintonia, qualificar essas afinidades com modus operandi de uma vida comprometida com a nossa reforma, com esse esforço dito por Allan Kardec, esse esforço em conter as nossas más inclinações. Né? Bom, então, companheiros, esse tema teria ainda mais a dizer, graças a Deus que eu não falei tudo. Isso é impossível, né? Mas que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa contribuir
orando, pedindo, irradiando mentalmente, se colocando como instrumento a fluir paz. Estamos, ainda com restrições no nosso convívio social, mas isso não nos impede de irradiar, de pedir misericórdia para a nossa humanidade, E nós vamos passar por tudo isso. Se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar novamente. Nós vamos continuar com as nossas atividades. Alguns dizem, nunca mais será da mesma forma, que as pessoas vão modificar-se. Eu não tenho essa convicção, porque vai depender muito do estado íntimo de cada um. Basta nós acompanharmos o comportamento de milhares de pessoas. Um comportamento irresponsável, de aglomerações, de festas desnecessárias. Mas nós precisamos dar a nossa colaboração, nós espíritas. E temos dado. Esse é o momento que estamos dando uma colaboração. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós estamos produzindo nesse momento, e vai ficar aí, repercutindo de formas de vibração, que vai alcançar regiões, corações, espíritos. Então, cada um que a gente vamos fazer esse convite hoje. Todos nós que estamos aqui reunidos, que possam esta noite, antes de nos recolhermos, fazer essa irradiação para os seus vizinhos, para a sua rua, para a sua comunidade, para o seu condomínio, para o seu edifício, onde quer que você esteja, colabore. Os espíritos anseiam recolher recursos materiais, que são vibrações, são energias que nós vamos gerar de boa qualidade para que eles possam assistir, socorrer outros companheiros. Meus amigos, a nossa hora chegou. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo início atabalhoado, tendo que mudar por 2 vezes o equipamento, mas graças a Deus conseguimos chegar até aqui. Eu deixo aqui um abraço muito grande a todos que estão nos acompanhando, a todos aqueles que ainda vão acompanhar depois, porque esse trabalho fica aí nas mídias, sociais. Então, o nosso grande abraço, o nosso desejo de muita paz, muita saúde, e nós vamos, para encerrar, fazer a nossa prece final, ok? E assim, divino amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, evocando-te uma vez mais, com o coração cheio de confiança, de fé, de esperança, Senhor, que esse momento tormentoso que estamos passando irá passar, e que dias melhores virão, o novo sol clarear-nos-á, Senhor, os passos, de tal forma que possamos, Senhor, seguir adiante, colaborando conosco, colaborando contigo, colaborando com aqueles comprometidos com a obra do bem na terra. E assim, Senhor, com a permissão de Deus, o nosso Pai, com tua permissão, Senhor, nós encerramos esse trabalho desta noite. Muito obrigado, que assim seja. Meus amigos, um grande abraço, foi muito bom estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.